capítulo 15, nomeado Duas Frentes e um Presidente, vai ter o contexto do final de 1963, onde direita e esquerda faziam agressiva oposição ao governo. As esquerdas, principalmente as reunidas na FMP, que é a Frente de Mobilização Popular, que tinha o objetivo de pressionar João Goulart e o Congresso a implantar as reformas de base. O isolamento de Jango preocupava quem desejava a estabilidade democrática, o que dependia da manutenção dele no poder. Santiago Dantas, um deputado trabalhista, tinha essa convicção, o que era raro, devido à crescente radicalização no país. Ele era muito ligado ao Jango, sendo amigo e conselheiro. Também foi ministro de Relações Exteriores e indicado a primeiro-ministro. Ele era respeitado pela habilidade intelectual e política dele. Suas propostas e ideias eram conhecidas desde 1962, onde em um programa ele defendeu a Revolução Democrática, que era contra os extremistas de esquerda e de direita, com o desenvolvimento econômico e social só sendo alcançado dentro do regime democrático. Tinha proposta de reforma social por meio de medidas decididas, mas prudentes, um teor mais flexível e negociável, que se ampliaria ao passar do tempo. Santiago começou a organizar um grupo de políticos moderados do PTB, PSB e outros partidos, tentando formar a Frente Progressista de apoio às reformas de base. Ele não conseguiu, mas tentou aquilo que talvez foi o último projeto político não radical que Jango podia dispor. Santiago tentou alianças para sustentar o presidente, impedindo também de se radicalizar. Ele define a Frente Progressista como esquerda positiva, que apoia a reforma respeitando a democracia, diferente da esquerda negativa, a FMP, liderada por Brizola, que também lutava por reformas, mas sem a negociação com o Congresso Nacional e com as transformações por vias extralegais. A Frente Progressista não aprovava essa estratégia, querendo impedir o crescimento da conspiração da direita civil-militar, mas sem compactuar com a esquerda radical, desejando o reagrupamento da centro-esquerda que apoiasse o governo a fazer reformas sociais dentro da legalidade, sendo preciso sustentar Jango sem turbulência até o fim do mandato. Em janeiro de 1964, ele enviou sua proposta para os partidos do centro e de esquerda do Congresso, com o PCB, FMP e com Miguel Arraes. Ele afirmava que a formação de uma frente popular ou progressista terá o objetivo de dar apoio e cooperação ao presidente João Goulart para levar adiante as reformas de base. No projeto estava presente a reforma agrária, bancária, tributária, universitária e administrativa, a sindicalização rural, o voto dos analfabetos, o controle da remessa de lucros para o exterior, a erradicação do analfabetismo, investimento em ciência e tecnologia e política externa independente solidária aos países de terceiro mundo, entre outras. Não se afastava das reformas defendidas tanto por Jango, nem mesmo por Brizola, Preste ou Arraes, mas Santiago queria uma coalizão centro-esquerda que sustentasse o Congresso, com os radicalismos sendo neutralizados e a legalidade institucional continuada. A Frente Progressista queria garantir o calendário eleitoral, repudiando candidaturas reacionárias e recusar medidas como impeachment ou o fechamento do Congresso, urgindo isolar a direita golpista, liderada por Carlos Lacerda, e a esquerda radical, principalmente Leonel Brizola. Goulart apoiou a iniciativa, conversando com algumas lideranças sobre ela, como o Miguel de Arraes, que foi convocado para os entendimentos políticos, e para ele os acordos deveriam ser realizados entre o presidente e as forças populares. Forças populares entre aspas, porque se tratava de uma linguagem cifrada, a FMP, né? Era difícil do Arraes participar da Frente Progressista, porque ele estava fechado com a FMP e também pelo fato do Congresso ser uma instituição corrompida pelo imperialismo e latifundiário que não aprovariam as reformas.
A rádio também defendia que elas só seriam aprovadas através da mobilização popular, afirmando ainda que da, havia necessidade da retirada das forças reacionárias do governo. Para participar da Frente Progressista, a FMP fazia algumas exigências, como o rompimento das negociações para indenizar as empresas nacionalizadas por Brizola, intervenção estatal no mercado de capitais, nacionalização da refinaria de Capuava, frigoríficos, moinhos, fábricas de leite em pó, a desapropriação de terras à margem de rodovias, ferrovias e açudes e a anistia de sargentos, ou seja, acendendo vela para os dois lados. Em fevereiro de 1964, a FMP abandonou e repudiou a proposta de Santiago, que se tornou concorrente direto de Brizola, acreditando obter apoio de Miguel Arraes, o que não aconteceu. Houve também a possibilidade de buscar a adesão do PCB, que se mostrou cético no início. O PCB exigia a saída do PSD do governo e substituição por nomes de esquerda, abrindo negociações com a Frente Progressista. Luiz Carlos Prestes declarou que o PCB estava próximo das teses da FMP e para entrar faziam algumas exigências, a maioria repetindo a falta da FMP, como algumas diferentes, como a participação dos sindicatos na indicação de diretores das empresas estatais, a revogação de artigos da Lei de Segurança Nacional e sua legalidade. Dentre essas reivindicações, algumas dependiam de mudança da Constituição. Isso precisaria do Congresso, o que inviabilizava o PCB a participação. Para o PCB e FMP, o problema em integrar a Frente Progressista não eram as reformas propostas, mas o procedimento de alcançar os objetivos, que envolvia o PCD, pois sem o PCD, que era o grande partido do Congresso, inviabilizava as reformas parlamentares dentro da legalidade democrática, e o PCB e a FMP não queriam a participação do PCD. A situação de Goulart ficava mais difícil, sendo resumida em três possibilidades, né? A primeira seria tentar manter-se distante de frentes e alianças políticas, mas nada fazer em termos políticos. Com isso, o país afundaria no total descontrole, talvez a crise não fosse motivo suficiente para poder dar um golpe de Estado, com ele chegando totalmente desmoralizado nas próximas eleições. A segunda seria escolher a Frente Progressista, sem a participação da FMP, do PCB e do Miguel Arraes, tendo ele uma sustentação no Congresso Nacional através da aliança entre o PSD e o PTB, com um programa político muito moderado, não havendo fundamentos sólidos para golpes de Estado. Mas essa opção, Goulart tinha que se afastar da FMP, do PCB e do movimento sindical, também de Brizola e de Arraes. A terceira opção seria aliar-se à FMP, ao PCB, ao movimento sindical, a Brizola e a Miguel Arraes, governando apenas com as esquerdas, o que desautorizaria Santiago a continuar negociações para a formação da Frente Progressista. E o PCD, mais os partidos de centro, seriam a oposição, sendo também a maioria no Congresso, onde Goulart não teria base parlamentar no seu governo e também não aprovaria nenhum projeto, adotando então a estratégia de pressionar o Congresso nas ruas, acuando. E Ângela de Castro Gomes pontua que ele teria à disposição duas frentes políticas dispostas a apoiar ele. Seria a esquerda moderada e a esquerda radical. Goulart então preferiu a última opção, aderindo à frente sugerida por Brizola, sendo demonstrado no começo do dia 13 de março na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A sua aliança com o FMP, PCB e o CGT
CGT é Comando Geral dos Trabalhadores, que tinha o objetivo de orientar, dirigir e coordenar o movimento sindical, que seria as esquerdas do confronto. Essa escolha dele foi bastante decisiva para os rumos políticos do país, porque unificou as direitas, não restando dúvida alguma que era necessário um golpe de Estado contra Goulart, pois o anúncio significou, né, para essas direitas uma formação de governo exclusivo para as esquerdas, surgindo na oposição suspeitas das verdadeiras intenções de Jango, que cederam à direita golpista, reduzindo os custos de uma ruptura com a democracia. O comício então consolidou a mobilização anticomunista, com setores importantes e até simpáticos às reformas que se aliaram sob a bandeira comunista dessa direita golpista. É difícil compreender as razões que levaram Jango a decidir pela aliança com as esquerdas, porque ele não era um homem de confronto e enfrentamento, mas sim um negociador disposto a realizar acordos e compromissos. E por mais que poucas, ele tinha opções, mas o processo político já estava completamente radicalizado, com qualquer opção política moderada sendo interpretada pela esquerda como posição conciliatória e derrotista, e pela direita como posição ameaçadora, sendo quase impossível defender que as reformas de base eram o melhor caminho para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. É importante pontuar que o Santiago tinha uma doença, então essa foi uma última e decisiva tentativa de desmontar o confronto que anunciava em 1963. Porém, Jango não o abandonou, deu atenção e negociou diretamente sua proposta. Ao contrário de Jango, Santiago não tinha nada a perder. Porém, ele acreditava que o país perderia tudo ao abandonar o regime democrático. Ele pagou para ver a chegada do ano de 1964, se seria possível encontrar uma saída que poupasse o país e também o presidente de medidas de força extremista e radical. Fracassou mais uma vez. Viu a opção de Jango pela Frente Única e pelas esquerdas com ou sem nenhuma esperança. Ele chegou a ver o comício da Central e também o golpe militar. Porém, ele não foi cassado, né? Devido à sua doença, talvez, ou por respeito. Porém, ele morreu em seguida, vendo a democracia, como ele, entrar em fase terminal. Nos primeiros dias de março de 1964, o Brasil estava imerso em um cenário político conturbado. O governo de João Goulart enfrentava uma série de desafios, incluindo a crescente oposição de diversos setores da sociedade, motivado por uma variedade de razões, como a inflação, as greves de trabalhadores, a radicalização da política e, principalmente, a ameaça comunista. Neste mês de março, militares e civis, motivados por preocupações variadas, incluindo a chamada ameaça comunista, iriam se posicionar de forma cada vez mais radical contra o governo, e os jornais, por sua vez, seriam marcados pela falta de unanimidade sobre o governo, onde possuiriam diversas orientações e críticas em relação ao governo de João Goulart, e que acabariam sofrendo diversas oscilações no decorrer da radicalização política e dos eventos marcantes que afetariam não só os jornais, mas também outros setores da sociedade. Para se compreender a dinâmica das mudanças políticas e a radicalização dela, que ocorria durante o governo de João Goulart, é preciso analisar os jornais e suas orientações e oscilações. Desde sua posse, João Goulart enfrentou uma oposição ferrenha por parte de certos setores da imprensa. Destacam-se aqui jornais como o Estado de São Paulo e a Tribuna da Imprensa, esta última fortemente ligada a Carlos Lacerda, que adotaram uma postura abertamente hostil ao presidente, muitas vezes com uma retórica exacerbada. No entanto, a análise se torna ainda mais complexa ao considerarmos as oscilações de posicionamento de outros veículos de comunicação. Um exemplo é o Globo, que inicialmente figurava entre os opositores de Goulart, mas em determinado momento passou a adotar uma postura de apoio condicionado e crítico ao presidente, para depois retornar à oposição. Outro caso é o do Jornal do Brasil, que inicialmente defendeu o governo. Porém,
após o fracasso do Plano Trienal em 1963, tornou-se bastante crítico de Goulart, responsabilizando-o pela radicalização da política e pelas greves que assolavam o país. Em meio a essa diversidade de posicionamentos, encontramos também jornais que adotaram uma posição mais equilibrada, como A Noite, que criticava o governo pela inflação descontrolada, mas ao mesmo tempo defendia a legalidade democrática, denunciando setores golpistas da direita. O Diário da Noite, por sua vez, dava destaque aos pronunciamentos de líderes como Carlos Lacerda e Adhemar de Barros, criticando a esquerdização do movimento sindical e o descontrole inflacionário, sem, no entanto, promover campanhas extremamente agressivas contra o presidente. É importante destacar que, apesar do medo generalizado do avanço e da radicalização das esquerdas, especialmente após a revolta dos sargentos, que ocorreu em setembro de 1963, os jornais não desenvolveram uma posição violenta ou que defendesse explicitamente um golpe de Estado contra Goulart. De modo geral, houve apenas duras críticas ao governo, porém dentro de um contexto democrático. O mês de março será marcado, principalmente na imprensa, por oscilações que dominavam a tensa conjuntura política causadas pela crescente radicalização das esquerdas e direitas. Mas, apesar dessas circunstâncias, a imprensa apenas faria críticas duras e sistemáticas ao governo, sem haver a pregação de um golpe de Estado. Pode-se ver isso nos jornais após o discurso de Goulart no dia 10 de março de 64, apresentado na rádio e televisão. Nesse discurso, Goulart anunciou medidas para conter a inflação, solucionar a crise cambial, aumentar as exportações, combater a sonegação de impostos e renegociar a dívida externa, visando equilibrar a balança de pagamentos. No entanto, a repercussão desse discurso na imprensa foi bastante variada, refletindo as divergências políticas e ideológicas da época. O jornal carioca O Dia, por exemplo, em seu editorial, elogiou o presidente por se dirigir ao povo brasileiro com tanta oportunidade, mas expressou preocupação com o potencial de Goulart em se aliar às esquerdas radicais, retratando-as como forças de subversão que queriam levá-lo para o mau caminho do comunismo. Por sua vez, o jornal O Globo elogiou as iniciativas econômicas de Goulart para combater a inflação e equilibrar as contas públicas, mas criticou sua participação no comício da Central do Brasil, no qual considerava organizado por inspiração comunista. O jornal O Estado de São Paulo, por sua vez, não concedeu credibilidade ao discurso de Goulart, não entrando sequer no mérito das propostas presidenciais, sendo rígido em suas críticas e afirmando que, abrindo aspas, os pronunciamentos do senhor João Goulart não adiantavam coisa nenhuma, fecha aspas. Já o jornal O Correio da Manhã elogiou as propostas do presidente, mas manifestou temor diante da crescente radicalização da política, buscando combater e denunciar qualquer tipo de radicalização para preservar a democracia. Além disso, exigiu o afastamento do presidente de aliados considerados radicais, subversivos e revolucionários. Analisando esses editoriais, podemos perceber um medo generalizado da radicalização política que ameaçava a democracia e o temor de que o presidente se aliasse a essas figuras radicais, ficando evidente essa diversidade de orientações e oscilações que dominavam a política brasileira naquele mês de março de 64. Além da intensa radicalização política, o Brasil enfrentava problemas socioeconômicos graves, como o aumento do custo de vida e o desabastecimento de mercadorias. Esses problemas acabaram culminando em uma série de greves de trabalhadores sindicalizados e manifestações de protesto por parte da população das cidades. As greves, em sua maioria, eram uma tentativa desesperada dos trabalhadores de conseguirem a aprovação das reformas de base e também de conseguir a reposição das perdas crescentes de seus salários devido à inflação alta. No entanto, apesar de terem uma razão legítima, essas greves causavam enormes incômodos à população em geral e resultavam em grandes prejuízos políticos para o governo de João Goulart. O impacto das greves era sentido em diversas esferas da sociedade brasileira. Primeiramente, em empresários, que ficavam cada vez mais receosos e irritados diante do poder dos sindicatos em iniciar greves que acabavam prejudicando suas atividades econômicas. Em segundo lugar, afetava a população, que em geral se via injustamente prejudicada pela suspensão dos serviços públicos e privados, causando desconforto e insatisfação generalizada.
E as greves também afetavam até os próprios trabalhadores sindicalizados, que eram afetados negativamente pelos constantes aumentos de preço das mercadorias, das tarifas e dos impostos, o que diminui ainda mais o poder de compra de seus salários já defasados. E por fim, o próprio governo de João Goulart também sofreu as consequências das greves, sendo frequentemente acusado de ter envolvimento com os sindicalistas de esquerda que lideravam os movimentos grevistas. Essas acusações acabavam minando a estabilidade política do governo e aumentavam a pressão sobre Goulart para tomar medidas eficazes para conter as paralisações. Nesse tenso ambiente político causado por diversas greves e manifestações, o presidente João Goulart iria participar de um comício em frente à estação ferroviária da Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64. O comício da Central, como ficou conhecido, foi planejado com antecedência. O projeto era conhecido desde fins de janeiro de 64, produzindo muita repercussão na imprensa, com inúmeras matérias publicadas durante o mês de fevereiro. Como é fácil imaginar, a ideia de um comício, que deveria ser um palco para a consagração de Jango e da reforma de base, gerou reações imediatas nos meios políticos, empresariais e sindicais, muito antes de se concretizar. Para as esquerdas, o comício da Central representava a consagração de João Goulart e das reformas de base, além de selar a formação de um governo exclusivo das esquerdas, liderados por integrantes da Frente de Mobilização Popular, do Partido Comunista Brasileiro, do Comando Geral dos Trabalhadores e do grupo político de Miguel Arraes. Isso era visto como um passo crucial para viabilizar o programa máximo das reformas. Por outro lado, para as direitas e os conservadores, o comício era intolerável e representava uma ameaça à estabilidade política do país. Para esses grupos, o evento seria uma oportunidade para unificar as oposições dispersas e heterogêneas, convencendo setores ainda indecisos dentro ou fora das Forças Armadas a se oporem ao governo de Goulart. Isso era visto como um momento para desmascarar Goulart e fortalecer estratégias cujo objetivo era derrubá-lo da presidência. O clima político tenso que envolvia o comício da Central chegou ao ponto de levantar boatos sobre possíveis atentados à vida de João Goulart, especialmente após o assassinato do presidente Kennedy em novembro de 1963. Desde o anúncio do comício, havia uma percepção generalizada entre as oposições de que Goulart acabaria se comprometendo com as esquerdas, excluindo os grupos políticos de centro, como o PSD. Sua concordância com a realização do comício era interpretada como uma aliança irreversível com os setores mais radicais, sendo associada a uma suposta aliança com, abrindo aspas, comunistas. Em 11 de março, 2 dias antes da data marcada para o comício, os empresários de todo o país lançaram um manifesto intitulado de Mensagem ao Povo Brasileiro. Nesse manifesto, os empresários expressavam sua preocupação com a situação política do país, atribuindo os males enfrentados à política governamental que, segundo eles, estava sendo conivente com os comunistas. O governo era duramente criticado por não ter sucesso no controle da inflação, por falhar na condução da aprovação das reformas de base, especialmente a agrária, e por permitir que a subversão se alastrasse nas organizações sindicais. Os empresários declararam publicamente que João Goulart havia perdido completamente o apoio que o grupo lhe concedera no início de seu mandato, e que haviam reiterado, embora com prudência e até exigências, até o segundo semestre de 63. Eles exigiam que o presidente combatesse a inflação e, principalmente, se afastasse das esquerdas. No entanto, Goulart não obteve sucesso em nenhum desses aspectos. Ele não conseguiu conter a inflação e, além disso, promoveu o crescimento das esquerdas dentro dos sindicatos, federações e confederações de trabalhadores, escolhendo-as como suas aliadas preferenciais. O fracasso do plano trienal e o rápido descarte da Frente Progressista de apoio às reformas de base serviu como evidências desse alinhamento de Goulart com as esquerdas, intensificando as críticas e o descontentamento por parte dos empresários e setores conservadores da sociedade brasileira. Aproximando-se o comício de 13 de março, os grupos conservadores e de direita mobilizaram-se e se radicalizaram-se ainda mais, como por exemplo na cidade de Recife, uma comissão denominada Mulheres pela Liberdade prestou homenagem ao comandante do 4º Exército. Enquanto isso, no estado da Guanabara, líderes da campanha da Mulher pela Democracia, da Rede das Entidades Democráticas e dos Círculos Operários da Guanabara convocaram outro comício em defesa da democracia,
como resposta ao que estava sendo preparada pelo governo. A mobilização das mulheres se destacou nesse contexto, sobretudo quando questões como o desabastecimento e o aumento do custo de vida estavam nas ruas. A imagem da dona de casa, defendendo sua família e filhos, tornou-se emblemática na política da época. No entanto, também houve mulheres que apoiavam as reformas e por isso mesmo buscaram se manifestar, refletindo a diversidade de opiniões e posicionamentos dentro da sociedade brasileira naquele momento conturbado. Esse ambiente marcado por crises em vários setores sociais acabou proporcionando um cenário ideal para a atuação dos militares golpistas, que já estavam organizados e muito ativos. Na Guanabara, um grupo de coronéis liderados pelo coronel João Batista Figueiredo assumiu a convicção de que generais dificilmente se arriscariam a conspirar contra o presidente, e decidiram assumir então essa tarefa por conta própria. No entanto, para surpresa deles, alguns generais que frequentavam a Escola Superior de Guerra os apoiavam, incluindo Gilberto do Couto e Silva, Cordeiro de Farias e Ernesto Geisel, conhecidos pejorativamente como o Grupo da Sorbonne, devido à sua inclinação intelectualizada. Esses militares consideravam que apenas um general de grande prestígio poderia liderar a conspiração, e identificaram o general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, como a pessoa ideal para essa função, transformando o Estado-Maior do Exército no epicentro da conspiração militar. Além disso, havia outro grupo numeroso e ativo de militares conspiradores, e era formado por oficiais de baixa e média patente, mais ligados à tropa do que às escolas militares. Estes escolheram o general Arthur da Costa e Silva, chefe do Departamento de Produção e Obras, como sua liderança. Esses dois grupos atuavam principalmente na Guanabara, mas também havia conspiradores em outros estados, como por exemplo em Minas Gerais, onde a liderança estava com o governador Magalhães Pinto e o general Luiz Carlos Guedes. E em São Paulo, os empresários desempenhavam um papel fundamental, apoiados pelo governador Adhemar de Barros. Assim, no início de 64, os contatos entre os conspiradores militares do grupo de Castelo Branco, setores empresariais e políticos civis, incluindo alguns governadores de estado, estavam em estágio avançado. A decisão de João Goulart de convocar e participar do comício provocou o esperado rompimento do PSD com o governo. Os PCdistas insistiram até o último momento para que Jango se pronunciasse pelo apoio à candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência da República em 65, como forma de minimizar o espectro golpista que pairava sobre a realização do comício. Porém, diante da falta desse pronunciamento, no dia 10 de março, apenas 3 dias antes do comício, os líderes PCdistas romperam com o governo, indo para a oposição. O afastamento do PSD do governo teve um grande impacto político, isso especialmente porque foi interpretado por diversos grupos civis e militares golpistas como um sinal verde para o golpe de Estado. Sendo assim, o ano de 1964 começou de maneira muito negativa para Goulart, que pedia progressivamente o apoio de grupos poderosos, empresariais e políticos. Diante disso, o presidente adota uma estratégia política que se alinhava às políticas defendidas pela esquerda, que seria somente com muita pressão popular nas ruas, por meio de comícios, greves e manifestações, que o Congresso Nacional, acuado, iria aprovar as reformas de base, fazendo com que o comício de 13 de maio se tornasse um ponto de partida para um novo futuro. Sabia-se que o apoio das esquerdas, mesmo fortalecido pelas manifestações nas ruas, não seria suficiente. Já há muito tempo, João Goulart buscava segurar o apoio político nos setores militares. E para isso, se destaca a figura do general Assis Brasil, que assumiu a chefia da Casa Militar no final de outubro de 1963, com a missão de montar o que ficou conhecido como Dispositivo Militar. O objetivo desse dispositivo era isolar os militares conspiradores dentro do Exército e colocar em poste de comando dos oficiais legalistas, que eram leais a João Goulart e o governo. O general Assis Brasil, conhecido por seu otimismo, costumava dizer, abre aspas, deixe essas pessoas levantarem a cabeça, porque assim é melhor. Quando elas aparecem, nós a derrubamos de uma vez por todas. Fecha aspas. Talvez devido a esse otimismo ou ingenuidade, muitos militares não confiavam nele e até mesmo nem acreditavam na existência desse dispositivo militar.
Relatórios que denunciavam o avanço da conspiração golpista nem sempre chegavam na mão de Goulart, seja porque contradiziam as opiniões de Assis Brasil, ou talvez porque ele queria evitar alimentar um clima de medo. A Casa Militar e Goulart estavam cientes da conspiração civil-militar contra o governo. Assis Brasil garantia que os militares opositores estavam controlados ou isolados, o que inspirava confiança em Goulart. No entanto, políticos próximos ao presidente o alertavam sobre Assis Brasil, enfatizando que não havia esse tal dispositivo militar. Apesar dos avisos, Goulart continuava acreditando nele, confiante também em outros chefes militares como o general Armando de Moraes Âncora, o general Oromar Osório, o brigadeiro Francisco Teixeira e o brigadeiro Rui Moreira Lima, entre outros, que eram favoráveis às posições reformistas e legalistas. Portanto, Goulart depositava sua confiança em Assis Brasil, mas também reconheceu o apoio importante que possuía dentro do setor militar como um todo.